Vitorino introduziu de resto há 2 dias a questão do adiamento das eleições. Creio que já todos percebemos que a maioria das opiniões convergem no sentido de não ser possível, desde logo constitucionalmente, que haja um adiamento, mas o que é que pensa deste confinamento e desta possibilidade do país ter que se fechar outra vez em casa como em março? Mas se o país fechar, também tem que fechar os políticos. Se o povo for para casa, eu também vou para casa. Eu acho que temos que tratar os partidos políticos como o povo. E às vezes os partidos e os políticos têm mordomia. Mas a atividade política não está suspensa e há muita gente que considera que o mais perigoso é confundir-se esses dois planos. Mas falar no dia 7, há quem pense que o RER, que é o partido que eu presido, não tem atividade, tem as portas fechadas. Eu, no dia 7 de outubro de 2020 tive uma audiência em Belém com o Sr. Presidente da República e claro que não foi nenhum jornalista. Portanto, aquilo passou ao lado da comunicação social. E na altura eu escrevi, até vou ler. Queremos manifestar a nossa preocupação com a data das eleições presidenciais em janeiro de 2021. À altura que, atendendo aos atuais números, se espera um acréscimo bastante elevado de cidadãos impossibilitados de sair de casa por força do Covid-19. Se vai ser duro para os idosos, pessoas mais vulneráveis, ao ver sair de casa para ir exercer o seu direito de voto, imagine-se como poderá ser com milhares de cidadãos que podem ver atingido o seu direito. Isso foi em que dia? Dia 7 de outubro, tive uma audiência com o senhor... E o que é que o Sr. Presidente da República respondeu? Ontem podia ter colocado essa questão, que ele esteve cá no debate. Esta questão foi colocada hoje e é por isso, se me colocasse a questão... E o que é que ele respondeu na altura? Vou falar... Dia 7 de outubro, um partido que há quem diga que não tem vida, eu estive lá numa audiência e não vi nenhum jornalista à porta. Porque eu tenho a certeza absoluta, se a comunicação social estivesse lá, eu falava para a comunicação social e os portugueses sabiam todos que eu no dia 7 já tinha preocupações. Mas nenhum de nós ignora que muita gente preocupada existiu no país ao longo dos últimos meses. A questão é que nós, de repente, e a seguir ao período festivo, estamos com mais de 10.000 casos por dia de novas infecções e hoje batemos o trágico recorde de 118 mortes no país. Vitorino, pergunta muito concreta. O país deve fechar-se ou não, tal como aconteceu em março, ou seja, parar com a maior parte da atividade económica, designadamente comercial? Ou se deve, se vierem a morrer, o nosso povo não pode morrer. O nosso povo... Há quem acredite em milagres. Eu vi políticos com responsabilidade a dizer o milagre português. Não há milagres. Pelo menos nunca vi nenhum político a fazer milagres. Nunca vi nenhum político a fazer milagres. E agora, se estivermos a morrer, a morrer, nós temos que proteger o maior património que é o nosso povo, que é a nossa gente. Deve. Mas depois há a questão económica, de que falava o Tiago Maia Gonçalves há pouco. Nós perdemos 100.000 empregos, dados repetidos pelo Governo, com um mês de encerramento do país nestes termos. Estamos à beira de uma situação idêntica, com exceção das escolas. O país aguenta voltar a perder dezenas ou centenas de milhares de empregos? Nós tivemos 15 dias confinados, ok? Um pouco mais. Mas 15 dias. Eu não quero que o meu povo morra. E se for preciso, mas tem que ser todos. Parar todos ao mesmo tempo. Não é parar todos ao mesmo tempo. E foi isso que não aconteceu em março. Vitorino Silva, nós começamos nesta pandemia por nos assustarmos muito com aquelas imagens que vimos de Itália e por março do ano passado, em particular da região da Lombardia, onde de repente os serviços de saúde não tinham de facto capacidade para responder. Quando vemos os números a galoparem desta maneira em Portugal, tem medo de uma situação dessas ou ainda lhe parece que é possível ter recursos, seja no SNS ou com recursos aos privados, para evitarmos esse dano? Todos nós vimos aquelas imagens em que os médicos tinham que escolher havia quem é que iam tratar, não é? E quantos morreram por falta de assistência porque não havia médicos. Claro que o Estado não pode inventar médicos, nem inventadores, mas pode criar. Vocês viram os hospitais de campanha? Montaram-nos, exigiram às câmaras licenças caríssimas e depois... No Porto e em todo o país, sim. E depois levantarem outra vez. Porquê é que tiveram tanta pressa em nos levantar? Não podiam sequer ao menos precaver-se e dizer pode vir uma segunda vaga, pode vir uma terceira vaga, que vamos montar agora outra vez. Porquê é que mandam? Havia hospitais, acho que julgo em Soure, completamente equipado e o Estado não o deixou abrir, não lhe dava a licença. Em Soure, foi na zona de Coimbra, o Estado também tem que, primeiro, as pessoas, se os hospitais públicos não chegam, os privados, mas não é agora, era logo de início,
Está a ver? Logo de início. Mas o que o Governo foi dizendo foi que não era necessário, que ia recorrer quando precisasse. Mas o importante é antecipar. Agora, governar e eu acho que pensou-se muito no se. Mas o Vitorino, e é evidente que gostava de ouvir a sua opinião também, defende um Serviço Nacional de Saúde público, universal e, como está na Constituição, tendencialmente gratuito, ou defende que haja uma maior participação da atividade privada e social, convém dizer social também, na prestação de cuidados de saúde no país? Claro que eu não me importa, eu vou sempre a um hospital público, mas defendo o privado. Eu não sou contra o privado. Se o hospital privado fizer um bom trabalho, estiver ali ao serviço das pessoas, não tenho problemas nenhum, que eu não sou contra os hospitais e até deve haver no fundo, uma grande ligação em que os hospitais privados aprendem muito com o público e o público aprende muito com o privado. Os médicos do privado, muitos deles também trabalham no público e, ao contrário, muitos do público têm trabalhos no privado. A questão é mais se as pessoas conseguem pagar nos hospitais privados tendo um serviço público tendencialmente gratuito, como eu disse, não é? A questão é da opção das pessoas. Há pessoas que podem pagar, há outras pessoas que não podem pagar. Tem que se ver bem quem pode e quem não pode. Porque há pessoas que podem morrer porque não têm 10 euros, mas 10 euros para pagar de licença. Ou da taxa moderadora. Há muita gente que não tem 10 euros. Há muita gente que não tem 10 euros para comer uma sopa. São dois candidatos com origem no norte do país. A TAP foi muito criticada, desde logo, por não valorizar suficientemente a estrutura do aeroporto Francisco Sá Carneiro. O Vitorino considera que vale a pena o esforço que está a ser pedido aos portugueses, que pode ir até 3,7 mil milhões de euros até 2025 para segurar a TAP? Agora, eu não quero é que haja a TAP boa e a TAP má. Eu não quero que façam na TAP o que fizeram no novo banco, está a perceber? Mas é a favor que o Estado gaste este dinheiro para que a TAP não vá à falência? Da TAP. Agora, sou a favor da construção da TAP e organizar melhor a TAP. Agora, que não dividam a TAP em duas, em TAP boa e TAP má. E a TAP é crucial para o desenvolvimento do norte do país, por exemplo, para nortear o país, como dizia ontem no final do nosso debate. Claro que é muito importante. Porto e o Algarve e também Madeira e os Açores. Tem cumprido esse papel? Não tem. A TAP não tem levado muito a sério o Porto. O Porto, quer não queira, tem gente que parte para todo o mundo. Porque é que às vezes as pessoas do Porto têm que vir para Lisboa apanhar quando o avião já está a sair no Porto. Por isso é que a Ryanair tem feito muito mais pelo Porto do que a própria TAP, que é de Lisboa. E a Ryanair não é portuguesa. A Ryanair fez muito mais pelo Porto do que a TAP, que é de Lisboa. E o Vitorino, genericamente, preferia a TAP pública nas mãos do Estado, onde está nesta altura, até por força do que aconteceu recentemente, ou privado? Pública, mas com bons gestores. O grande segredo é bons gestores. Se o Estado tiver bons gestores, certeza absoluta que era bom sinal que continuasse público. Dizia-lhe há pouco, em off, que as sondagens ainda o colocam muito longe dos 3,8%, 3,28% de há 5 anos. O que é que o faz acreditar que vai ter um resultado melhor? Não, eu ando no meu gabinete, que é a rua, e vejo o pessoal a passar aqui em Lisboa. Eu nunca senti Lisboa tão perto de Rãs. Eu ando na rua e as pessoas apitam, tino, toda a gente vê os debates, toda a gente me fala nas pedras, já sabem que eu sou candidato. As únicas pessoas que não sabem que eu não sou candidato são as empresas de sondagens, que ainda não chegaram a Portugal ainda. Elas devem ser feitas no estrangeiro. São as únicas pessoas que não sabem. A última que eu vi dava-lhe 0,4. Não, há 5 anos, na quinta-feira antes das eleições, dava 0,1. E depois, no domingo, quando abriram as urnas, 150 e tal mil votos. 33 vezes mais. Isso também me dá esperança, então. Não, mas é verdade. Faltam 2 dias ainda para começar a campanha. A campanha nem sequer começou. E a campanha vai começar, até vou agradecer aqui em primeiro, vai ser em Peniche, no domingo, às 10h30, onde eu fui buscar as pedras que entreguei ao Ventura. A Comunicação Social espera ouvir. Já fica a saber do início da campanha, que vai ser em Peniche, ali de onde... Vitorino Silva e Tiago Maia Gonçalves, foi um gosto tê-los na RTP mais uma vez. Posso fazer... Eu só queria agradecer ao Tiago o ter conseguido. Eu acho que o Tiago e eu começamos mais a ser Presidente da República. Falas muito no mérito, porque nós sabemos muito bem o quanto foi duro agrafar as assinaturas. Verdade é mentira. Nós conseguiste fazer mais. Não, demos muito. E pronto, e o Vitorino Silva tira o agrafador. No final do debate, eu permiti que estendêssemos o tempo por mais 1 minuto, porque o Vitorino estava também em clara desvantagem, mas fica obviamente o meu agradecimento aos dois mais uma vez, assim que acompanhou mais este debate